Olá, eu sou a Fabrícia Deus, sejam bem-vindos ao canal Energia Vital. Vamos dar continuidade ao vídeo anteriores em que falamos sobre a energia Pitta e como identificá-las em nós. Hoje vamos perceber como é que Pitta se comporta quando ele está em excesso no nosso sistema. Vamos perceber o que é que desequilibra esta energia e o que é que nós podemos fazer para conseguirmos mantê-la em equilíbrio. Pitta, quando está em desequilíbrio, tende para a cólera, para a impulsividade e para a agressividade. São aquelas pessoas que chegam a vias de facto para obterem aquilo que querem. São pessoas que naturalmente nasceram para liderar, mas quando elas estão em desequilíbrio, tornam-se tiranos, insensíveis e fanáticos. Na mente de Pitta em desequilíbrio só existem dois lados. O dele, que é o lado certo, e o resto do mundo, que está errado. Tem dificuldade em aceitar outros pontos de vista diferentes do seu e não consegue conceber a ideia de como é que as pessoas não conseguem ver o mundo da forma como ele vê. Para ele só existem o certo e o errado, on, off, o preto e o branco, mas não consegue observar que à sua volta existe uma enorme variedade de cores. Estas pessoas com o desequilíbrio de Pitta tendem para a falta de compaixão e o desrespeito pelo ponto de vista do outro. Pitta em desequilíbrio perde muito facilmente o discernimento, mas nunca há certeza das suas verdades. Mesmo que estas verdades estejam erradas, ele defende-as até ao fim. Imite e impõe as suas opiniões, mesmo quando não são solicitadas, e quer que elas sejam aceites como verdade absolutas. Quando isso não acontece, eles ficam chateados e tornam-se rancorosos. Tornam-se exigentes e perfeccionistas com eles mesmos e com os outros, e passam a cobrar muito dos outros. Reclamam demais e não conseguem ser gratos por nada que lhes é feito. Quando Pitta está em desequilíbrio, as pessoas tendem a ter um humor sarcástico e irónico. Estão sempre com um ar de mal-humorados. Podem até ser pessoas bonitas, mas estão sempre de cara feia. Sabem aquelas pessoas que parece que se chupam limões todos os dias de manhã antes de saírem de casa? Excesso de energia Pitta. Pitta, quando está desequilibrado, tende para a irritabilidade e para a intolerância. Irritam-se facilmente com as pessoas, mas também esquecem com alguma facilidade. É aquela coisa, explodem, mas daqui a nada, se for preciso, já nem se lembram do que é que aconteceu. Tornam-se tão impacientes com as pessoas que no auge da sua inteligência não conseguem perceber como é que no mundo existem pessoas tão limitadas. Podem tornar-se pessoas ciumentas e ressentidas. Vamos falar um pouco das doenças que afetam Pitta. Pessoas com excesso de Pitta sofrem muito com aquelas dores de cabeça que latejam porque estão sempre com a mente em fogo. Fadiga, dores musculares, inflamação por todo o corpo. Todas as ites têm a ver com excesso de Pitta. Gastrite, amigdalite, conjuntivite. Tudo o que acaba em ite tem a ver com excesso de Pitta. Pessoas com excesso de Pitta ficam com muito fogo na mente. São aquelas pessoas prestes a explodir a qualquer momento. Sofrem muito de ataques cardíacos e AVCs. Sofrem muito de azia e queimação no estômago. Têm problemas de visão. O corpo tem um cheiro muito forte e sofrem com a sensação de queimaduras e picadas na pele. Sofrem com acne e borburas na pele. O corpo tem um mau odor e o suor é excessivo e forte. Estão sempre com a sensação de que o corpo está a ferver. Têm uma sede excessiva, um mau odor e um sabor amargo na boca. O que será que desequilibra esta energia? Ora, estar exposto a elevadas temperaturas desequilibra Pitta. Estas pessoas não suportam o verão, temperaturas quentes, ambientes acalorados, discussões acaloradas, tudo isto desequilibra Pitta. Comidas e bebidas muito quentes, leves e oleosas, desequilibram Pitta. Comer alimentos muito salgados, ácidos ou picantes, ou mesmo carregados de especiarias, desequilibram Pitta. Excesso de cafeína, álcool, fritos, carnes vermelhas, desequilibram Pitta. Não ter uma rotina alimentar desequilibra Pitta. Fazer exercício físico ao meio do dia, quando o sol vai alto, aumenta a temperatura corporal e desequilibra Pitta. Mas o que mais desequilibra Pitta é o seu lado emocional. É a incapacidade que ele tem de enfrentar o seu mundo emocional. Tem muitas dificuldades em lidar com ele. Bem, agora vamos saber o que é que podemos fazer para manter esta nossa energia
em equilíbrio. Assim que tomamos consciência que Pitta está em desequilíbrio, e é fácil perceber, porque de alguma forma nós ficamos irritados e nervosos com alguma coisa, a primeira coisa que temos a fazer é beber um copo de água fria. Acreditem, é mesmo verdade e resulta. Isto porquê? Porque o sistema está muito quente e precisa arrefecer o mais rapidamente possível. Beber o copo de água refresca o corpo e a mente e diminui a acidez que o excesso de fogo causa, acalmando. Pitta, como sofre muito com o calor, deve preferir sempre refeições mornas e nunca quentes ou a ferver. É aquela pessoa que precisa de fazer exercícios físicos todos os dias, de forma moderada, é claro, e de preferência exercícios que o mantenham em contacto com a água, como a natação, por exemplo. Procurar estar sempre em contacto com ambientes refrescantes, estar em contacto com a natureza, para poder refrescar a cabeça. Deve tomar banhos mornos ou mesmo frios todas as manhãs. Tiago Namaste, aquele terapeuta ayurvédico que eu gosto muito, ele diz o seguinte: Pitta, que não molha a cabeça com um banho refrescante pela manhã, corre sérios riscos de virar o ogro Shrek durante o dia. Deve sempre massagear o corpo com óleos refrescantes, como o óleo de coco ou o óleo de amêndoas doces. E o que é que nós deveríamos comer para manter esta energia em equilíbrio? As qualidades dos alimentos que mantêm Pitta em equilíbrio são o fresco, o pesado e o seco. Os sabores mais adequados são o doce, o amargo e o adstringente. Deve comer frutas maduras e doces, como o exemplo da ameixa seca. Coco e água de coco são ótimos porque refresca. Laranjas, só se forem doces. Ananás, só se for doce. Pode comer também melão ou uvas pretas ou vermelhas, desde que sejam doces. Deve evitar frutas azedas e ácidas, como o ananás ácido, a banana, se não for doce, a cereja, o mirtilo, de um modo geral os frutos silvestres, a toranja e a papaya, porque esta tem uma função termogénica, que quer dizer que vai aumentar ainda mais Pitta. No que toca às verduras e hortaliças, deve preferir brócolos, o couve-flor, o pepino, a batata, a abóbora, a salsa, o coentro, todas as folhas verdes escuras, o repolho também. Nas fases de desequilíbrio, deve evitar comer azeitonas verdes, berinjela, alhos, cebolas, espinafres, rábano, beterrabas, tomates e cenouras. No que toca aos hidratos de carbono, pode comer o trigo, o arroz, a cevada e a aveia. Todos eles são bons para apaziguar Pitta. Quanto à aveia, não convém comer a aveia seca, ou fazê-la em papas ou então de alguma forma molhada. Deve evitar também o milho, o trigo sarraceno e o arroz integral. No que diz respeito aos laticínios, todos eles são muito bons para acalmar Pitta. O leite é bom, gelados também pode comer, e a manteiga clarificada ghee. Nesta fase é bom reduzir o consumo de iogurte, queijos e natas. Isto porquê? Porque o seu sabor ácido tende a aumentar a acidez de Pitta. Quanto aos grãos, deve comê-los com moderação, deve reduzir o consumo de molho de soja, miso e das lentilhas. No que diz respeito às nozes, deve evitar todas durante este período. Pode comer sementes de girassol e sementes de abóbora. Os adoçantes são todos aconselhados, com exceção do mel e do molaço. São alimentos que aumentam o atributo seco. Os melhores azeites para Pitta são azeite de oliveira, óleo de coco, óleo de amêndoas doces. Deve reduzir o consumo de óleo de sésamo, óleo de milho e gorduras trans. Todas as ervas e especiarias que forem refrescantes são bem-vindas, tais como aloe vera, coentros verdes, salsa, o jasmim, erva doce, cominho, pimenta preta e sal marinho, com moderação, claro. As especiarias que tendem a aumentar Pitta são o anis, piripiri, o gengibre, o alho, semente de mostarda, orégãos, o tomilho e o cravinho. Carnes e peixes que Pitta deve consumir. Pode comer veado, pode comer coelho, pode comer lebre, pode comer carnes brancas, o frango, o peru, pode comer clara de ovo e peixes de água doce. Carnes e peixes que aumentam Pitta devem de ser evitados, tais como carne de porco, carne de borrego, carne de vaca, a gema dos ovos, frutos do mar, marisco, peixes gordos. Devem de ser também evitados. Como o principal problema de Pitta é o seu lado emocional,
Ele deve trabalhar no sentido de integrar estes seus dois lados, o lado racional e o seu lado emocional. São dois lados de uma verdade com a qual ele vai ter que aprender a conviver, porque fazem parte de nós como ser humano. Excluir o lado emocional da nossa vida não é solução, porque nós não vivemos sem sentir. E uma última dica, meus queridos: Pita aumenta muito no verão, ao meio do dia, à meia-noite, no calor intenso, em lugares de luminosidade excessiva, por isso sejam mais cautelosos nestes momentos. No próximo vídeo vamos falar sobre o humor cafa. Espero que tenham ficado um pouco mais ricos com este vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, partilhem esta informação com todas as pessoas a quem vocês desejam vida longa com saúde. Beijos e vida longa com saúde para todos vocês.